Então, pessoal, agora sobre o capítulo 21, chamado A Eternidade, a gente vai falar um pouco sobre o que pensava Aristóteles acerca da eternidade. E a essência desse capítulo aqui é entender que existe a eternidade do universo para Aristóteles, ou seja, o universo material, o movimento, essa constante mudança que a gente vê nas coisas e também a permanência, certo? Sempre que há uma mudança existe algo que permanece, tá? Em todo tipo de mudança, mas as coisas estão em movimento, certo? Não existe início nem fim para isso, na visão de Aristóteles. Portanto, dessa perspectiva, o universo seria eterno. Mas também existe a eternidade do primeiro motor, que não é no mesmo sentido de que ele está em constante mudança, desde sempre para sempre, mas ele é eterno porque ele está fora do tempo. Ele é atemporal. O que é tempo para Aristóteles? Tempo para Aristóteles é a medida da mudança, a medida do movimento. A medida de um movimento segundo o antes e um depois. Isso é tempo em Aristóteles. Tá? Então é atrelado ao movimento. Para que algo se desloque de um ponto A até um ponto B, ocorreu uma sucessão de momentos, porque ocorreu uma sucessão de mudanças. Então ela estava aqui, agora ela está aqui, agora ela está aqui, e assim sucessivamente até que ela chegue no ponto final B. Então, dada essa sequência de movimentos que ocorrem em instantes sucessivos, Aristóteles diz que esta medida é o tempo, tá? O tempo que levou. Então pensem, assim como as coisas materiais existem em um espaço, ocupam um espaço, o movimento leva tempo, tá? Ocorre através do tempo. Isso é tempo para Aristóteles. Então, por que ele acha que o universo ele não tem início nem fim? Porque na cabeça dele, o movimento em si não teve início nem fim. Acontece desde sempre e para sempre. Por quê? Porque Aristóteles não considera o primeiro motor como criador. Ele não considera que o universo seja uma criação, como nós estamos acostumados hoje por causa do cristianismo, por causa da revelação, tá? Então vejam, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Espero que consigam ver bem aí, aqui no nosso quadro. Vocês podem ver aqui, essa é a teoria do Big Bang, tá? Então vocês podem ver que a gente tem um T1, que é aqui uma partícula. Deixa eu só ajeitar aqui o microfone. Temos aqui em T1 uma partícula que contém toda a matéria do universo concentrada em um único ponto, no T1, tá? No instante 1 do universo, né? O tempo vai começar a existir agora, para aqueles que acreditam no Big Bang, para os cientistas mais modernos. A partir desse momento, inicia o Big Bang, tá? Então, digamos que aqui seria T0, tá? T0 inicia, explode, acontece o Big Bang. Já temos o T1, o universo está em expansão. T2 ele é maior, certo? Ele foi se expandindo. Vocês podem reparar aqui para quem defende o Big Bang, se a gente olhar para trás no tempo, o formato que faz o tempo com o universo é um cone, certo? Porque ele começa lá num pontozinho e vai se expandindo, vai formando um cone. A gente tem o agora e a gente tem o depois, tá? Então aqui no T0, T1 começa o tempo. Aqui, sobre como vai terminar o tempo, como vai terminar o universo, não se tem acordo, né, com os cientistas. Não tem uma teoria mais bem aceita. Por exemplo, o universo poderia se expandir tanto que ele vai ficar tão frio, que as moléculas vão parar de vibrar e aí acaba. Morte por congelamento do universo. Ou ele poderia se expandir tanto que a energia vai acabar, aí ele vai parar de se expandir e vai começar a retrair de novo. Até que ele voltaria para o ponto inicial, de novo. Então são teorias que os cientistas têm hoje em dia, tá? O que defende o cristão? O que nós pensamos enquanto cristãos? Nós pensamos o seguinte: temos um Deus que é criador, tá? E no T1 ele deu a luz, ele fez com que houvesse luz, com que houvesse universo. Ele tirou a criação do nada, tá? Aqui começa o tempo. Então existem todos os momentos, Deus vai colocando mais coisas, animais, plantas, etc. A gente tem o agora, já com mais uma diversidade humana aqui, porque o ser humano ele também diversifica, ele inova certas coisas, apesar de não criar nada. A gente vai ter o depois e a gente vai ter o fim, que é o último dia, quando Jesus voltar para o juízo final, terminará o tempo. Tá? Então o tempo tem um início e um fim.
E Deus, ele não dá, não dá só o estopim aqui no T1. Deus sustenta tudo o tempo inteiro. Ele é o sustentador, porque ele dá ato a todas as coisas. Se a gente tirar Deus da equação aqui, deixar ele só com T1, T2, agora, depois e fim, desaparecem, voltam ao nada, são aniquilados. Aniquilado é quando a coisa perde a sua acuidade, perde o seu ser. Tá? E o que pensa Aristóteles? Aristóteles pensa que existe um primeiro motor que é o primeiro a mover, a dar ato às coisas, certo? Que são potências, dar ato às coisas numa sequência aqui de tempos que não tem início e não tem fim. Vocês podem ver os 3 pontinhos aqui, certo? Deixa eu só desligar aqui a caneta. Então temos 3 pontinhos aqui e 3 pontinhos aqui. Por quê? Porque para Aristóteles o tempo não tem início nem fim. Tá? O primeiro motor, ele está ali sustentando essa sequência infinita em potência. Por quê? Porque em potência? Porque cada momento, cada instante, ele é um pontinho ali no tempo. Eles não existem simultaneamente. Tá? Então ele é potencial para frente e para trás. E é o primeiro motor, no fim das contas, que dá o ato para cada um desses momentos, sustentando. Mas ele não é um Deus criador para Aristóteles. Por que não? Porque ele não criou a sequência infinita. Ele simplesmente dá o ato, sustenta cada um dos momentos, certo? Atualiza essa potência em cada um dos momentos, tá? Então essa é a questão. Aqui a gente tem o primeiro motor enquanto eterno, fora do tempo, e a gente tem aqui a sequência de sucessão de momentos infinita para trás e para frente, potencialmente infinita para trás e para frente, relativa ao tempo em si, que é essa segunda característica, segunda visão sobre a eternidade. Tá bom, pessoal?